Então, pessoal, aí nós temos um apanhado sobre as funções da linguagem. Tá? Temos um apanhado aí sobre as funções da linguagem, certo? Conteúdo dessa nossa aulinha de hoje. São 6 as funções da linguagem. A primeira é a função emotiva ou expressiva. A segunda, nós temos aqui, função conativa ou apelativa. Tudo bem? Depois, a gente costuma trabalhar o quê? Função fática. A ordem não importa, tá bom, pessoal? A ordem não importa. Eu estou seguindo aqui uma ordem que geralmente aparece nos materiais. Função emotiva ou expressiva, função conativa ou apelativa, depois fática. Em seguida, nós temos a função referencial, beleza? Vou falar das características de cada uma delas. Depois, função poética. E por fim, função metalinguística. Vamos voltar aqui para a função emotiva ou expressiva. É uma linguagem centrada no emissor, tá bom? Linguagem centrada no emissor. Todas as vezes em que nos deparamos com textos e você percebe que o eu lírico, ou seja, o personagem central, aquele que fala, ele deixa suas emoções, suas sensações, sua felicidade, sua amargura, ele expõe isso aí. Todas as vezes que o texto está em primeira pessoa, nós temos o texto aí com presença de função emotiva. Tudo bem? Geralmente os poemas trazem uma grande carga de função emotiva, porque o poeta muitas vezes ele fala dele mesmo, ele fala das frustrações, das alegrias, das conquistas, das decepções. Então texto em primeira pessoa é texto com função emotiva, beleza? Depois nós vamos para a função conativa ou apelativa, o nome é sugestivo. São os textos que apelam para o outro. Percebam que lá na primeira função, função emotiva, o centro é quem fala, o foco está em quem fala, na transmissão das suas próprias emoções. Já nesse segundo caso, na função conativa ou apelativa, o foco da linguagem recai sobre o outro, quem está lendo ou quem está ouvindo. O objetivo de quem cria esse tipo de texto é convencer o outro a adotar uma determinada postura. Então aí é o texto das campanhas publicitárias, né, que objetivam ali o convencimento de um público. Geralmente apresentam verbos no modo imperativo, tá bom? Pode ser propaganda? Pode sim, compre batom, seu filho merece batom. Olha só, compre e não, por favor, gostaria que comprasse. Então, compre batom, beleza? Verbos no modo imperativo. Obviamente que esse tipo de texto também traz imagens que auxiliam na transmissão da informação que se quer transmitir. Ok, pessoal? Vamos aqui para o terceiro caso, a função fática. Aqui na função fática, nós temos uma necessidade de manutenção da comunicação. É a mais desproposital das funções da linguagem. O indivíduo, ele pratica, ele faz uso da função fática no momento em que muitas vezes a linguagem perde outras intenções e figura simplesmente a intenção de manter o ato comunicativo. Ok? Então nesse caso aqui, os bons modos, oi, bom dia, dê licença, por favor, posso passar? Bom, são exemplos de elementos que dão indício da função fática. Ok, pessoal? Função fática. Lembra naquele momento da aula em que o professor ele transmite o conteúdo e no momentinho ali de cansaço ele conta uma piadinha ou brinca com o aluno, enfim, para depois retornar ao conteúdo? Esse quebra-gelo nós identificamos aí como função fática. Há esse momento que o professor percebe o cansaço da turma e ele dá uma paradinha ali de 30 segundos, 20 segundos, certo? Chama a atenção do grupo de novo e volta para o conteúdo. São exemplos de funções fáticas da linguagem, beleza? Nós vamos agora aqui à função referencial. Agora aqui, totalmente inversa à função fática, tá, moçada? Na função referencial, há o objetivo de transmitir informação. Então, em outras palavras, função referencial, eu coloquei aqui como cognitiva. Por quê? Porque o objetivo maior é transmitir informação. Aqui são os textos dos livros de biologia, dos livros de história, transmitem informação. Essa função referencial pode estar presente também no ato comunicativo cotidiano. Quando você afirma, por exemplo,
Hoje é dia 7 de setembro. Você está transmitindo ali uma verdade, é um fato, é uma informação. Então nós temos aí função referencial. É diferente da função fática, que objetiva simplesmente manter o ato comunicativo, nem que seja por meio de brincadeiras. Depois disso, nós vamos para a função poética. Como o próprio nome já diz, né, a poesia ela costuma encantar pelo modo como o poeta transmite a informação. Então, na função poética, existe uma ênfase na mensagem. Espero que dê para vocês lerem, eu coloquei aqui entre parênteses. Existe uma ênfase na mensagem. Tá bom? A mensagem é transmitida de um determinado modo e o poeta escolhe aquele modo de transmitir a mensagem justamente para despertar o interesse do público. Então nós percebemos a presença da função poética em poesia? Sim. Nós percebemos a função poética na música? Sim. Mas nós poderemos perceber também a função poética no galanteio, né? O rapazinho quer conquistar a garotinha para namorar, para paquerar, e a garota tem belos olhos, os olhos são verdes, e ele joga a cantadinha e diz assim: você tem belos, feros, verdes olhos. Então ele criou um contexto ali, uma arrumação, um arranjo frasal diferente do convencional. Ele quis enfeitar, ele quis estabelecer uma marca de estilo. Nesse caso, em situação cotidiana, nós teríamos também uma função poética. Ok? Pessoal, não se engane, a função poética não está só na poesia. Se você, em tempos normais, sem isolamento social, você entra em um restaurante e você encontra uma plaquinha lá de proibido fumar, aquele cigarrinho cortado na plaquinha, ali é uma função poética. O dono do restaurante ele encontrou um meio de transmitir a mensagem. É um meio, vamos dizer assim, menos agressivo e menos incômodo do que simplesmente chegar pessoalmente para o fumante e dizer: olha, não pode fumar neste recinto, não pode fumar neste ambiente. Percebam aí a ênfase na mensagem, como a mensagem foi transmitida. Por isso nós temos função poética. Beleza? E por último caso, nós temos a metalinguagem. Metalinguagem. Eu costumo dizer que a metalinguagem está presente nos textos que se auto-explicam. Textos que se auto-explicam. Por exemplo, você tem um dicionário. E no dicionário você sai à procura de uma determinada palavra. O dicionário apresenta palavras, por exemplo, em língua portuguesa. E a explicação sobre o significado dessa palavra também vem em língua portuguesa. A língua portuguesa é um código. Então nós temos uma explicação por meio do código que explica uma palavra do próprio código. Isso é metalinguagem, é meio cíclico, ok? Então no dicionário nós temos aí metalinguagem. Se nesse exato momento você escuta aí seu pai ou sua mãe pronunciando uma palavra e você não sabe o significado da palavra e você pergunta para o seu pai o que significa essa palavra, a sua pergunta é metalinguística. Você quer saber o significado de uma palavra da língua portuguesa. E seu pai vai fazer uso da língua portuguesa para lhe explicar o significado dessa palavra. Isso é metalinguagem. Como é que o Enem costuma cobrar isso, professor? Ora, ele apresenta um texto de um poeta, de um escritor da língua portuguesa ou da literatura, e o conteúdo desse texto não fala de uma relação, não é uma narração de duas personagens, João Gostoso com Maria das Águas, por exemplo. Ele não fala disso. Ele cria um texto falando da dificuldade de escrever o texto. Perceba aí, ó, que é cíclico. O texto apresenta dificuldade de escrever o texto. O texto se auto-explica. O texto se auto-explica. Ok? E isso é metalinguagem. Olha o que foi que o Machado de Assis fez lá no começo de suas memórias póstumas. Né? Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico estas memórias póstumas. Com relação a esta obra, e ele estava com o livro na mão. Eu escrevia com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. E não é difícil antever o que poderá sair deste conúbio. E conúbio, pessoal, é um escrito difamatório, é um escrito que fala mal de alguém. Então ele deveria, naquele momento, estar falando do romance lá, das relações de Brás Cubas, mas ele tirou 2, 3 passagens do livro para explicar o próprio livro. E isso é metalinguagem. Ok? Então nós vamos passar aqui as páginas do slide. E eu tenho aí, olha só, um texto de Clarice Lispector lá na Hora da Estrela, o último livro da autora, e diz assim, ó: mas quem sou eu para censurar os culpados? O pior é que preciso perdoá-los. Doutores, vejam bem. Eu só li 2 linhas, mas vocês percebem o que? Ao eu poético. Nitidamente nessas 2 primeiras linhas, a autora está deixando claro os seus próprios sentimentos, suas próprias sensações.
Então aqui nós temos já a função emotiva. Função emotiva. E minha vida, mais forte do que eu, responde que quer, porque quer vingança. E responde que eu devo lutar. Então o pensamento do personagem, do autor do livro, é a voz falante, deixando ali, claro, certo? O seu sentimento, as suas sensações. Então nós temos aqui função emotiva, beleza? Mas, afinal, para que servem as funções da linguagem? Para mais, senhores. As funções da linguagem servem para marcar, para identificar a finalidade do que se fala, do que se escuta, né? Para podermos discernir, dissecar com mais clareza um determinado conteúdo comunicativo. Ok? Vamos aqui prosseguir com o nosso slide. E olha só, reunindo toda esta gama de trabalhos, o primeiro festival, Percurso, como é o nome do festival? Periferia e Cultura em Rede Solidária, será realizado no dia 21 de junho no Capão Redondo. Senhores, percebam aí o teor informativo. Aqui há uma informação, certo? Um festival que aconteceria no respectivo dia marcado, certo? Tem um nome festival, isso aqui é uma informação. Nesse caso, esse texto aí apresenta a função referencial, ou seja, prima pela informação, tá bom? E agora, fica fácil ou fica difícil? Qual a função da linguagem presente nesse texto? Texto de publicidade, texto de propaganda. Olha só aqui, ó. Crie uma homenagem para a mulher. Crie. É imperativo. É ordem. Crie. Então, se refere a quem criou o texto? Não, se refere a quem está lendo, ou seja, a nós, ao outro. Então, nesse caso, nós temos função da linguagem apelativa. Tudo bem? Função apelativa. Olá, como vai? Eu vou indo, e você, tudo bem? Tudo bem, eu vou indo, correndo, pegar meu lugar no futuro. E você? Tudo bem, eu vou indo em busca de um sono tranquilo, quem sabe? Quanto tempo? Pois é. Quanto tempo? Percebam aí, pessoal, o quebra-gelo. A manutenção do ato comunicativo. A intenção é essa. Percebam que o conteúdo aqui não é tão importante, né? Os dois falantes, eles querem simplesmente continuar com o seu discurso, com a sua comunicação. É aquele momento que você está com o seu colega, com o seu amigo, que o assunto falta, acaba a conversa, e você diz, pois é, cara. E o outro diz, pois é. Vocês querem manter o ato comunicativo, tá bom? Então, nesse caso aqui, nós temos função fática, tá bom? Pesquisa aí no material na internet, beleza? E agora, olha só que interessante. O que é necessário para fazer uma propaganda? Propaganda é um gênero textual, certo? Então, aqui esse texto vem trazendo uma espécie de autoexplicação, autoesclarecimento. Propaganda, divulgação de imagens, de ideias, de produtos. Aí vem as dicas, ó, planejamento criativo, marketing, o som de fundo. Então são fatores, são elementos que chamam a atenção em uma propaganda. Então é um texto, um gênero textual se auto-explicando, se auto-esclarecendo. Beleza? Tranquilidade aí, pessoal? Nesse caso nós temos o quê? Nós temos metalinguagem, tá bom? Metalinguagem. Olha só o ondular das palavras, olha aí o modo como o texto foi apresentado. Átomo divisível, montanha móvel, e parece que o texto está se movendo mesmo, né? Ou seja, o modo com que o autor encontrou para transmitir a mensagem de fluidez, né? de não fixação, de coisa móvel. Beleza? Então ele dispôs o texto com essas formas ondulantes daí. Foi o modo que ele quis transmitir a mensagem, foi deste modo aí. Então nós temos função poética nesse caso. Estamos finalizando aqui, chegando ao finalzinho. Espero que vocês tenham entendido. Beleza? E até a próxima. Abraço.